Louvado seja o nome de Jesus. Como eu havia dito, já estamos aqui no Instagram da Rádio Tamandaré, no Facebook, Acorda a Bênção, no YouTube da Rádio Tamandaré. E chegamos ao capítulo de número 5 de 1 de Timóteo. Glória a Deus. Temos batido na tecla que Paulo está instruindo a Timóteo como conduzir seu ministério pastoral, como conduzir as suas ovelhas, como conduzir a igreja do Senhor. Temos pontuado em outras abordagens que a igreja é um lugar onde as pessoas que não eram educadas, socialmente falando, antes de se converter, passam a ser educadas, passam a ser instruídas, não é? Aos bons costumes, aos bons hábitos, enfim, ao bom proceder. É um lugar de reeducação, é um lugar de educação, um lugar de reeducação, em todos os sentidos e aspectos, não só teológico, não só doutrinário, não só religioso, não só de fé, de crença. Sim, porque quando a pessoa se converte, ela passa a ter agora novos conceitos. Seus conceitos devem ser à luz da Escritura Sagrada. Seus conceitos devem ser norteados pelo princípio das Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. Então, quando a pessoa se converte, é mudado, inclusive, a sua mentalidade. Não é feito lavagem cerebral, como o pessoal diz, que os crentes têm maneira de fazer lavagem cerebral. Primeiro que nós não somos pessoas que têm esse poder. A gente não faz hipnose. Quem usa disso no segmento igreja está contrariando a palavra de Deus em muito, se é que consegue de fato hipnotizar as pessoas. Não é lavagem cerebral, mas é a renovação do entendimento. Paulo, inclusive, em outro momento, que é quando ele fala aos Romanos, ele diz, no capítulo de número 12, e essa palavra serve para todo o tempo, para toda a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estou me lembrando aqui agora que muita gente pensa que eu faço parte de uma denominação que eu não faço parte, né? Já fiz no começo da minha fé, não tenho o que dizer da congregação ou da denominação, muito bem da congregação onde eu fazia parte. Mas que já estou desvinculado, e foi na fé, não foi nenhuma rebelião, não foi nenhuma coisa que me levasse a ser excomungado do convívio. Ao contrário, o cordão umbilical era muito grande, muito forte, muito ligado mesmo, e foi sendo cortado aos poucos. É uma boa denominação, mas muita gente pensa que eu faço parte dela ainda. Não, o cordão umbilical foi cortado. Deixa eu precisar aqui para você, há aproximadamente uns 29 anos atrás. Aproximadamente uns 20 anos atrás. 29 anos, o cordão começou a ser cortado, porque foi quando eu fui... Não é nem porque eu entrei no seminário, 5 anos depois de convertido. Até porque antes mesmo eu já visitava outras congregações, eu já
visitava outras denominações, eu já pregava em outras denominações, eu já era fora da caixinha denominacional, eu já era fora da caixinha denominacional, achei bacana essa fala. E aos poucos foi acontecendo desse cordão umbilical, essa ligação, ela ser, né, cortada. E algumas pessoas pensam que pela minha forma de pregar é porque eu faço parte dessa denominação, como se só fosse esta denominação que tem o perfil da Escritura Sagrada, que não é. Porém, não vamos negar que ela já foi bem mais. Eu penso, pode ser até que continue, talvez eu esteja errando em dizer que já foi. Eu penso que ela ainda continua sendo muito séria no que diz respeito à observação a princípios. O que falta talvez seja abrir o entendimento para outros princípios doutrinários à luz da Escritura Sagrada, e abra a mão de usos e costumes, né? E haja uma maior equidade no tratamento às ovelhas, haja mais afeto. Muita gente me procura e diz, reclamando que não tem amor na referida denominação, e se queixam da falta da assistência, e se queixam da falta da visitação, do se importar em minimizar o sofrimento e tal, enfim. Mas é uma igreja conhecida como uma igreja séria, conhecida como uma igreja até rigorosa. O pessoal dizia muito essa palavra. Tem gente até que diz que se não for crente nessa igreja, não é crente mais em nenhuma. E tem pessoas que quando saem dessa igreja, dessa denominação, se desvia, não consegue se levantar, se erguer e ir para outra. A maioria não, porque acha que só ela que é o caminho. Não, igreja, denominação nenhuma é o caminho. O caminho é Jesus, é importante. Você que não é convertido ao Evangelho, está me ouvindo, saiba disso. O caminho é Jesus, não é nenhuma denominação. Denominação nenhuma salva. Denominação nenhuma salva. Olha, eu tenho dito também que ela influencia no viver, na formação cristã. Você faz parte de uma denominação que os crentes não oram, você não vai ser um cristão que vai ter o bom hábito de orar. Porque orar, não sei se deve orar por necessidade, você deve ter prazer em orar. Gente que só ora por necessidade. Mas orar não é só uma questão de pedir. Existem vários aspectos que devemos compor a nossa oração. O pedir perdão dos pecados. Pontue isso nas orações, que sejam das primeiras práticas suas em estar orando. Pedir perdão dos pecados. Agradecer a Deus. Aproveita e já adora aí ao Senhor. Amém? Estar aberto à vontade do Senhor é quando você faz os seus pedidos, mas está aberto à vontade do Senhor. Mas também não se deve orar que o que o Senhor fizer está feito, não. Você deve pedir ao Senhor o que você quer que o Senhor faça. Aí sobre Ele fazer ou não, aí é com Ele, não é com você. Você deve pedir o que você deseja. Agora, quando eu digo estar aberto à vontade, porque Jesus ensinou que ao orarmos devemos dizer assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É estar aberto à vontade de Deus. Não é tipo, o que o Senhor fizer está feito. Isso aí já é uma expressão de incredulidade. Está enfermo? Pede cura. Está desempregado? Pede emprego. Amém? Pede pelo parente doente. Enfim, pede pelo que tu queres que Deus faça. Mas sobre ele fazer ou não, aí já não é com a gente.
Aí tem vários fatores envolvidos, né? Mas não vamos estar orar pensando nisso. Meu Deus, será que ele vai fazer por causa disso? E que ele lá. Não, não se ora assim. Já se ora com essa fluidez, com essa espontaneidade, com essa naturalidade. Se deve orar crendo que está sendo ouvido e que Deus é poderoso, aleluia, para responder a oração. Não é? E aí você intercede, e aí você, enfim, faz a sua oração. E aí é quando eu digo que oração leva tempo, né? Não é bom dia, Jesus, boa tarde, Jesus, boa noite, Jesus. Não leva tempo. Principalmente quando você entra na área da intercessão. Na área da intercessão. O irmão mandou um áudio aqui para mim, porque está no outro aparelho, no aparelho que eu estou fazendo a transmissão pelo Instagram. O irmão mandou um pedido de oração para mim, só o pedido de oração dele, só o pedido de oração. Eu acho que está uns 3 minutos de áudio. Só o pedido de oração. Aí eu vou orar por ele, vou orar pelas pessoas que ele pediu. Vou orar pelo assunto que foi apresentado. O que pode eu falar para que o outro diga amém, para que você diga amém. Você que acompanha, inclusive, o momento do clamor que acontece todos os dias, de segunda a sexta, de 9 horas da manhã, que eu estou fazendo aqui com vocês todos. Espero que vocês do Instagram acompanhem, vocês do Facebook, vocês do YouTube, vocês que estão me ouvindo pela AM 890, estão me ouvindo pelo aplicativo da Rádio Tamandaré, acompanhem esse momento de oração, às 9 horas, que é o momento do clamor. Deus tem operado maravilhosamente, não é? E aí tem coisa que eu posso trazer ao ar para você dizer amém, porque até nisso tem que ter sabedoria quando estiver orando, seja em uma rádio, seja no templo, seja na rua, seja onde for, até isso tem que ter sabedoria, principalmente no pedido de oração da outra pessoa, não é? Para não acontecer uma experiência que eu conto aqui direto, de uma mãe que era preocupada e sofria com um filho que usava drogas, mas ele usava droga na casa dele, no quarto dele. E a irmã, vendo o filho se acabando a droga, foi pedir oração na igreja pelo filho. E aí o pedido de oração, não é, vazou. O pedido de oração vazou. Aí as pessoas começaram a orar pelo jovem e diziam o nome, que está nas drogas. Que está nas drogas. Quando o rapaz saiu na rua, as pessoas já olhavam para ele com outro olhar. Aí alguém disse: rapaz, não sabia que você usava droga. Não sabia. Aí ele: como assim? Por que isso? Não, é porque foi feito um pedido de oração na igreja por você. Aí o jovem ficou muito triste, abatido, decepcionado. E a mãe, né, ficou para lá de envergonhada, porque faltou sabedoria, tanto da parte dela como das pessoas que estavam orando. Então até isso tem que ter sabedoria, não é? Tem que ter ideia, tem que ter discernimento para poder, dependendo do assunto, você não, trazer ao ar. E quando eu falo ao ar, não estou nem falando porque eu estou na rádio, para que o outro não escute. De repente o outro é fofoqueiro, o outro é cabueta, o outro gosta de disse-me-disse, leva e traz, aí vai ser um problema. Né? Tem oração que deve ser igual a oração de Ana, só no balbuciar. Quem está na live está me vendo o que eu estava fazendo. Né? Tem oração que deve ser só assim. Principalmente pedidos particulares. A gente não deve. É importante a oração em concordância para que o outro diga amém, mas tem que prestar atenção no que está orando. Né?
Então, olha, veja só, tudo esses detalhezinhos, vocês estão aprendendo hoje aqui, ou estão ouvindo hoje, porque, glória a Deus, existe essa programação. Existe o Acorda Bênção, na Rádio Tamandaré, no Amanhecendo com Cristo. Existe a Tamandaré que está levando até você essa palavra de Deus. Né? Mas eu aprendi tudo isso, inclusive, no começo da minha fé. E onde foi que eu aprendi? Onde eu congregava. É importante que você receba essa instrução onde você congrega. E glória a Deus, hoje você recebe isso aqui em casa, né? Glória a Deus, ouvindo a programação. E é importante que nós, pastores, instruamos ao povo a como proceder nas diversas áreas da vida, à luz da Escritura Sagrada, volto a dizer. É quando eu penso que hoje não se forja crentes como antigamente. Nem na denominação que eu fazia parte. Nem na denominação que eu fazia parte. Eu penso, olhando de longe, nunca mais visitei nenhuma congregação. A coisa está muito diferente. Eu penso que a coisa está muito diferente. Lá onde eu me converti e congreguei, há 29 anos atrás. Não é? E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse capítulo 5 de Timóteo, ele, até para trazer numa abordagem assim pelo rádio, ela tem que ser feita com muita inspiração divina, não é? Porque trata-se de princípios na relação sociável e na relação sociável particular e na relação sociável igreja. Lembrando que a igreja fala de coletividade, de ajuntamento, de pessoas. A grande questão que agora o Espírito Santo, inclusive, está falando comigo aqui, dizendo: foque nos princípios. Obrigado, Senhor, obrigado. Foque nos princípios. Sempre o Senhor tem me guiado nessa abordagem, né? Porque são princípios abençoadores. São princípios abençoadores. Aí, pela lupa do Espírito Santo, falar em lupa do Espírito Santo, hoje eu esqueci o óculos. Aleluia. Falando na lupa do Espírito Santo, ele está me direcionando a exatamente tratar com vocês, porque eu até estava dizendo ao meu colega que não iria demorar muito hoje na fala. Mas nem sei, né? Mas pela inspiração que já estou recebendo, pode ser que a gente demore mais um pouquinho de fato. Mas não vamos nos preocupar com o tempo. Vamos nos preocupar com o que é de substancial. Porque, como eu já disse na abordagem anterior, não adianta o cara falar 45 minutos, tá enchendo linguiça. Eu detesto encher linguiça. Eu detesto blá blá blá. Não gosto de blá blá blá. Não é? A palavra pode ser até simples, mas ela é instrutiva. Eu estou dentro. Eu gosto. Dia desses eu fui pregar, eu fui pregar, não, eu fui visitar uma igreja. E tinha um irmão, aí a irmã disse: esse vai ser o pregador. Eu olhei para ele, eu disse: amém, glória a Deus. Eu confesso a vocês que eu não esperava receber muita coisa, não. Mas aí eu já fui vendo um movimento diferente. Que a gravata do irmão estava assim de lado, assim. Não sei se era para o lado esquerdo ou se era para o lado direito, não estava centralizado aqui, né? Aí eu disse: o irmão já está desarrumado. Mas eu achei bonito. Quando ele se levantou, a esposa dele foi lá perto dele. Achei tão bonito aquilo. Ajeitou a gravata dele. Eu ia fazer. Mas, glória a Deus, ele tem uma mulher e ela foi lá e fez. Ela chamou ele, vem cá, meu filho. Aí fui lá e ajeitou a gravata. Achei tão bonitinho aquilo. Glória a Deus. Porque eu ia me oferecer para ajudar o irmão. Porque a gravata dele estava aqui, assim, a gravata dele. Glória a Deus. E é o pregador, né? Eu digo, o pregador já está desarrumado na roupa. Imagina
nas ideias. E não esperava. Eu confesso a vocês, eu não esperava. Mas aí ele começou. Sabe? Aquela falinha dele, do jeito dele. Ô, irmão, pense. Aí eu ouvindo, né? E a lágrima já descendo. Eu já sentindo a presença de Deus e recebendo a palavra. A gente julga as pessoas pela aparência, né? A gente julga. Sou julgado, eu julgo. Infelizmente é isso. Mas eu já estava orando, claro. Senhor, usa o teu servo da palavra. Porque eu também estava criticando ele. Estou só dizendo, né? Que eu digo, Jesus, será que vai ser alguma coisa? Porque eu confesso a vocês, se eu vou para alguma igreja, eu espero ouvir palavra. Eu espero ouvir palavra. Mas por mais simples que seja, eu espero ouvir palavra de Deus. E ali o pastor começou, e ele era pastor. Aí eu descobri que ele era pastor. Aí ele começou ali, devagarinho. E pensei, eu passava a noite toda ouvindo aquele irmão, aquele servo, aquele pastor. Eu passava a noite toda ouvindo. Aquele jeitinho dele e tal. Assim tão bonito, parece que eu estou vendo ele agora pregando. Amei, 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 amei. Ah, glória a Deus. E foi palavra de Deus, sabe? Louvado seja o nome de Jesus. Então, e ele foi trazendo uma mensagem simples, uma linguagem simples, mas com substância. Com substância. Irmão, eu digo a vocês, eu passava a noite toda ouvindo aquele irmão falando. Passaria. Não é? Glória a Deus. E aí o Espírito Santo me conduz a pontuar que a questão aqui do capítulo 5 é princípio. Tem uma questão cultural? Tem uma questão local? Tem uma questão, vamos dizer assim, temporal? Tem. Porém, o princípio que norteia o capítulo 5 de Timóteo, é por isso que o capítulo 5 está escrito. Não está escrito em vão, não está escrito à toa. Nada do que tem na Bíblia é à toa. Amém? Ou seja, tudo que tem na Bíblia é útil. Tudo que tem na Bíblia tem um sentido, tem um propósito. Aí eu me lembro agora também de outra palavra de Paulo, quando ele diz aos Coríntios, no capítulo 10, que tudo sobreveio aos filhos de Israel, né, como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então toda essa escritura, inclusive em outro momento, eu não lembro agora a referência, mas diz que toda a escritura é apta para instruir, para educar, para redarguir. Aleluia. Não é à toa que está aqui 1 de Timóteo capítulo 5. Por quê? Aqui fala Paulo orientando Timóteo a não repreender asperamente os anciãos, a admoestá-los como pais, admoestar os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mãe, as moças como irmã, em toda pureza. Isso é o dever do dirigente, do pastor. Honrar as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Porque aí a gente vai ver, ele diz que há viúvas e há viúvas. Vamos lendo. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta.
É porque aí tem algumas pessoas que aproveitam a ocasião para dar liberdade para dar lugar à carne, né? Eu estou viúva agora, vai cair na bagaceira. Aí por isso que Paulo diz, as que são verdadeiramente viúvas, as que se mantêm viúvas. A viuvez não tem nada a ver com idade. Tem pessoas que são viúvas novas, e ele vai pontuar isso aqui. As mais novas. Vamos chegar lá. A questão aqui, aí voltando à questão dos princípios. O que Paulo está chamando a atenção aqui é a pureza. É a pureza. Né? O respeito a si mesmo. A valorização de si mesmo. Na relação pastor-ovelha, ele manda que o trato seja nessa relação paterna, o amor filial, né? O amor entre irmãos, o respeito. Tem que haver respeito. E esse respeito deve ser recíproco. Dos anciãos, dos mais jovens, dos mais velhos, enfim, das viúvas. O pastor respeitar essa turma respeitar o pastor. Por isso que eu disse em abordagem anterior que o exercício eclesiástico não é questão de hierarquia, nem de baixo para cima, nem de cima para baixo, mas é nessa horizontalidade. Em outro momento, Paulo diz, deixa eu lembrar aqui, Filipenses, ele diz, Filipenses capítulo de número 2, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A parte que eu quero é essa aqui. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que significa isso? Presta atenção. Se eu lhe considero superior a mim, e você me considera superior a você, o que é que vai acontecer? Vai haver um empate. Vai haver um empate. Vai haver um empate no tratamento. Vai haver um empate no procedimento. Vai haver um empate no sentimento. Quem é que vai aparecer nesse movimento? Jesus. Quem vai aparecer é Jesus. E quem deve aparecer é Jesus. Ser glorificado. Porque não existe entre nós ninguém maior do que ninguém, ninguém melhor do que ninguém. Pode até existir mais alto. Eu até agora de manhã mandei uma mensagem para um colega. Eu disse, rapaz, reconheço que você é um grande ser humano. E não é por causa de quase 6, 2 metros de altura que você tem. É pela leitura que eu faço de você. Pode ter até haver alguém mais alto. E sempre há, né? Eu tenho 1,70 m, segundo a minha reservista. Eu tenho 1,70 m. Então tem gente que tem 1,80 m, quase 2 metros. Como tem baixinho, né? Tem as pessoas que são baixinhas, né? Tem as pessoas que, louvado seja o nome de Jesus. Né? Porém, grande é Deus. Grande em nosso meio é Deus. Aí Paulo está botando primeiro na cabeça de Timóteo isso aí. Aquilo que ele já disse em capítulos anteriores. Aquilo que ele já disse em capítulos anteriores. Que aquele que aspira o episcopado não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 1 de Timóteo 3, verso 6. Ensoberbecer-se é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Alguns pastores se achando muito mais importantes do que são importantes. Pastores que, se pudesse, não pisavam no chão.
Pastor que é mais fácil você falar com o presidente da república do que com ele. É um pastor que não é infiltrado nas ovelhas. É o estrela. É que tem que marcar a agenda para poder falar com o pastor. Não, irmão. Ser pastor não é ser astro. Ser pastor não é ter esse nível de importância ao ponto de as pessoas não ter acesso. Não. Quem deve ser acessível é o elemento pastor. Quem deve ser acessível é o elemento pastor. E quando eu falo de elemento, não estou falando de coisa ruim, não. É porque existe, o pessoal só pensa em mais elemento quando fala em elemento. Lembre-se que existe o elemento neutro. Né? Quando a gente fala de alma, o pessoal só pensa em alma cebosa. Não, irmão. Mas quando a pessoa se converte, a gente diz, se converteu uma alma. Não. Se converteu uma alma. Fulano é uma alma. Aí pensa que é alma cebosa. Não, irmão. É uma alma, um ser humano, uma vida, meu Deus. Tem que explicar em detalhe também, tudinho. Não é? Não é verdade? Olha, se eu estou aqui na rádio agora, aí uma pessoa manda mensagem para mim, irmão, tem uma alma se convertendo. Não significa que a pessoa seja uma alma cebosa. A gente se refere à alma, porque se referindo ao ser humano, entendeu? E também não é o espírito desencarnado, não. Oh, meu Deus do céu. É porque usou-se, né, essa linguagem alma entrou do segmento evangélico que ficou, né? Mas não é alma cebosa. Como elemento, não é necessariamente ser mais elemento, porque existe o elemento neutro, não é? Se bem que quando a gente não está convertido, a gente é uma alma que está suja. Não pode dizer cebosa, é uma alma que está suja pelo pecado ainda, aquela coisa toda, né? Que precisa da remissão. Não é, irmão? Precisa da remissão? Precisa. Glória a Deus. Então o que Paulo está orientando Timóteo é isso, olha. Primeiro, porque quando ele diz para que não trate os anciãos asperamente, mas admoeste-os como pais, os jovens como irmão, as mulheres idosas como mãe, e as mulheres mais novas como mães, né? E as moças como irmãs. Observe o que ele está querendo botar na cabeça do líder. Tenha carinho com essas pessoas, né? Tenha zelo por essas pessoas, tenha respeito por essas pessoas. A mensagem é primeiro para ele, para o pastor. É Paulo orientando sobre qual deve ser a postura dele, e aí ele ainda pontua em toda a pureza. Em toda a pureza. Honrar as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Aí ele já trata do versículo 4 em diante, para que essa pessoa que se diz viúva se dê o respeito. Porque aí eu vou ter que dizer uma coisa aqui, que eu vou ter que filtrar o que eu vou dizer, né? Agora é você falar para milhões de pessoas. Porque tem mulheres, porque também tem homens, que aí, quando conhece, a pessoa é viúva. Tipo assim, tá solteira, né? Porque tá só, não tem mais marido. Aí o caba chega para querer ser o marido dela. Aí não quer tratar como uma moça. Não quer tratar como uma virgem. Aí acha que é assim, chegou para conhecer, para querer ser o marido e já quer entrar. Entende o que eu estou falando, irmão? Aí Paulo está orientando Timóteo a dizer para essas irmãs, se deem o respeito. Se deem o respeito. Amém? Se deem o respeito. Porque as que vivem de leite vivendo está morta. O que é vivendo de leite? O que Paulo está falando aqui é exatamente isso que eu acabei de dizer. Porque você já foi casada, já é mulher, já tem filhos, já é viúva.
precisa de alguém, Paulo não está impedindo ninguém aqui de casar. Mas ele está dizendo, não deixe qualquer pessoa que está chegando já entrar. Entende o entrar? A palavra que eu estou usando é entrar. Paulo está dizendo, vive em deleites. Ou seja, se prostituindo. Hã? Se prostituindo. Ah, pastor, mas não é viúvo? Sim. Mas tem que se dar o respeito. Tanto o caba que estiver chegando, em você, minha irmã, como você. Porque senão depois, quem vai ficar mal falado é você. Quem vai ficar mal falado é você. Isso é praxe de uma cultura machista que nós temos em nossa sociedade, não é? E que acaba sobrando para a mulher. Então, se você é uma mulher que se dá valor, aí você será valorizada, você será honrada. Aí Paulo continua dizendo para Timóteo, manda, pois, essas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele se refere, o contexto aqui, a gente usa esse contexto para todas as classes de pessoas ou todos os estados civis, né? Mas especificamente aqui a gente observa que o contexto remoto do versículo 8 é o versículo de número 4, em que a viúva que tem filhos, netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Porque supostamente essa viúva, ela herdou alguma coisa. E nesse herdar alguma coisa, ela deve agora voltar suas atenções para seus filhos e para seus pais que precisarem de ajuda. Porque enquanto está com o marido, é o marido que sustenta a casa, né? Pelo menos é a cultura tradicional que o homem seja o provedor. A gente está vivendo uma época diferente. A gente está vivendo uma época de um movimento feminista muito grande, onde tem até mulher que é quem banca a casa, né? Tem mulher que ajuda e tem aquela que banca a casa. Como infelizmente tem as qualidades de homem que só Jesus dá causa. É o gigolô, é o preguiçoso, é o cara que fica em casa e a mulher trabalhando. Tem um bocado de coisa mudada nos dias de hoje, né? Inclusive, as ciências contemporâneas estão cuidando de responder essas mudanças, né? E buscando resposta para essas mudanças nos dias de hoje. Mas, convencionalmente, cabe a nós homens sermos os provedores, né? E em morrendo, a viúva vai ficar com alguma coisa. E aí cabe a esta viúva, Paulo está orientando agora a cuidar das pessoas necessitadas da sua família. Hã? Agora a gente pega esse versículo 18, normalmente isola ele para dizer que todos devem ajudar, inclusive os necessitados da congregação. A gente pega o versículo e isola. Está errado isso, né? Há outros momentos, há outros versículos da Bíblia que nos orientam a essa assistência. Mas o contexto aqui é esse que eu estou pontuando. Ele continua dizendo: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Interessante, né? Que o direito do idoso, né? Esqueci agora, o Estatuto da Pessoa Idosa preconiza que
a idade de 60 anos é que a pessoa se aposenta. Se bem que já mudou na Constituição brasileira, está diferente, né? Mas, segundo isso para aposentadoria, né? Mas a pessoa idosa ainda é considerada a pessoa que completa 60 anos. Há alguma mudança, alguma alteração, se eu não me engano, em algum aspecto que eu não lembro exatamente qual, que fala de 75, mas eu acho que isso é para a idade de aposentadoria. Porque mudou, né? Principalmente no Brasil, a vida da pessoa, que é 65, não é? Mulher 62. Mulher muda, de homem para mulher muda, né? Mas a pessoa idosa, ela é a pessoa que passa a ter 60 anos. Aí Paulo diz aqui, até isso Paulo trata, olha que coisa interessante. E só a que tenha, ele está falando de idosa, está falando da viúva. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, olha para cá, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Paulo está dizendo que essas mulheres é que devem ser escritas para serem socorridas, ajudadas pela igreja. Se elas, quando não eram viúvas, entende? Davam exemplo. Porque tem pessoas que aí tem a mensagem aqui, né? Que, por exemplo, veja o que Paulo está dizendo, irmão, e veja, pastor, como é fácil resolver alguns problemas da igreja. Paulo está dizendo assim: Amaro, tu está trabalhando? Tô. Tu estás dizimando? Tô não. Tu está ofertando? Tô não. Beleza. Vamos lá. Aí Amaro perde o emprego. Aí chega Amaro agora na porta da igreja. Pastor Sérgio, estou desempregado. Estou precisando de uma cesta básica. Aí o pastor vai chamar assim. Veja, Paulo, é que Paulo quem está dando botando esse regulamento. Ô, irmão, tu não dizimava, tu não ofertava. Já está entendendo o que eu estou dizendo? Para bem da verdade, tu não tem direito nenhum. Não que dizimar seja uma caderneta de poupança, não é no céu, muito menos na igreja. Mas entende, quando tu estava bem, tu podia ajudar a congregação, para a congregação ajudar outras pessoas, porque dízimo serve para isso, para pagar aluguel, para pagar energia, material de limpeza, manter a comodidade dos irmãos que congregam, e serve para ajudar os necessitados. Dízimo serve para tudo isso. Aí você é só o seu? Não. É o seu de tantos quantos estão ali. 10, 20, 30, 40. Uma andorinha só não faz verão. Aí você está me ouvindo, pastor Amaro, mas eu faço parte da igreja que não ajuda os necessitados. Que não ajuda os necessitados. Aí Paulo está mandando aqui agora ver quem são esses necessitados. Quem são essas viúvas. Entende? Não é acepção de pessoas. Todas as pessoas devem ser ajudadas. Mas o Paulo está dizendo aqui que tem que ter esse filtro. Preste atenção a isso. Isso é muito... Para vocês terem ideia como a igreja era levada com seriedade. Questão de honra. Questão de honra. Muito bem. Questão de honra, de princípio. Aí você, quando está ganhando seus tantos R$1.000, não dá dízimo. E aí quando perde o emprego vai pedir
E aí fica com cara feia, essa igreja não ajuda. Não ajuda porque não tem condições. Não ajuda porque você não criou condições. Você não plantou a semente para que a árvore crescesse e fosse frondosa. Você não cultivou a árvore para que ela desse fruto quando você precisasse. Recebe essa palavra, meu irmão. Pensa direitinho sobre o ajudar. Inclusive você, irmã. Não é? E graças a Deus tem seu marido. Mas se ele morrer? Graças a Deus, meu irmão, você tem sua esposa. E se ela morrer? Não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. É proibido a viúva casar, pastor? Não, Paulo não está dizendo isso. Mas lembra que ele fala lá das que se tornam levianas? Ah, porque eu sou viúva, então eu não vou seguir o protocolo do namorar. Namorar direitinho, namorar como se fosse virgem. Entende? Ah, não. Aí o cara chega lá, mano. Rapaz, tu já é mulher. Aí quer entrar. Pastor, essa palavra para se falar no rádio é. Você não vai para a igreja? Se dê respeito, é a mensagem. Louvado seja Deus. Não preciso entrar em detalhes, né? O que Paulo está dizendo aqui é isso. Orientando Timóteo a falar assim para as igrejas. É aquilo que eu disse na abordagem anterior. Nós tínhamos uma congregação em determinado lugar. Aí chegou o irmão querendo que eu desse um encontro de casais, que era para fazer a cabeça da mulher dele, para que ele pudesse fazer o que quisesse com o corpo dela. Aí chega a irmã, pastor, faça um encontro de casal na igreja. Que era para eu poder de orientar o marido dela para dizer que não pode fazer tudo, lá. Aí eu queria que o outro recebesse essa mensagem subliminar. Não existe só mensagem subliminar para coisa ruim, né? Eles queriam que foi o pastor que disse, salva pro coitado do pastor. Eu disse aos dois, em cada momento que cada um me procurou, frequente a igreja, porque olha, irmão, onde eu pastoreio, eu ensino o beabá todinho. E se você frequenta a igreja que ensina a Bíblia, você aprende a ser crente, em todos os sentidos e aspectos. Uma vez, e aí outra coisa que eu quero pontuar também, uma vez eu convidei alguns pastores para pregar onde eu dirigi a congregação. O pastor chegou para mim, no meu ouvido, e disse, pastor Amaro, o senhor quer que eu diga o que é a igreja? Aí eu disse, não, meu irmão, você fica à vontade, você fala aí, ministra a palavra. Ministra a palavra. Não, porque se o senhor quiser que eu diga alguma coisa que está se passando, eu digo, não. Ah, meu irmão, aqui não tem isso não. Aqui tem isso, eu sou um pastor presente. E o problema que tiver aqui na igreja eu resolvo. Quem resolve sou eu. O problema da igreja quem resolve, quer dizer, doutrinário sou eu. Né? As questões doutrinárias aqui, se eu tiver dúvidas, me procura e eu respondo à luz da Escritura. A nossa escola bíblica era bem assim, bem perto, bem próximo. Os irmãos faziam pergunta. E quero lembrar que as atividades do templo, do corpo de Cristo, estão para acontecer à volta. Né? Só estou esperando o irmão dizer, pastor Amaro, está pronto o lugar, venha. Só estou esperando isso. Ele ficou de fazer isso desde o ano passado. Aliás, ele me disse ano passado que faria este ano. E agora que a gente está no meio do ano, né? Então, sempre problema doutrinário, onde eu congrego, onde eu pastoreio, quem resolve sou eu. Preciso de pedir para ninguém vir dizer o que é que deve dizer para a igreja. Não. Eu ensino tudinho, mas eu ensino tudinho. Direitinho. Quer dizer, não sei se é direitinho. Sei que quem vai dizer são os irmãos. Mas que eu ensino. Não é?
A outra vez, aí já foi eu indo para uma igreja e o pastor querendo dizer a mim, que era que eu devia dizer. Eu disse, minha bênção, deixa à vontade, deixa o Espírito Santo fluir. Aí, glória a Deus, falamos o que a igreja lá precisava escutar. Entende, amados? Como é importante isso? Aí, a outra fala de Paulo é para os presbíteros. Vários conselhos para os presbíteros. Tudo isso aqui, irmãos, são princípios que mantêm a igreja sarada, mantêm a igreja organizada, mantêm a igreja que somos nós. A igreja fala de coletividade. Mantém todos nós na presença do Senhor, que é o lugar da bênção. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então preste atenção a tudo isso, meu irmão, minha irmã. Aqui tem muitas respostas. Inclusive aqui, ó, versículo 17 em diante, ele dá o perfil dos presbíteros, né? Ele fala uma coisa importante aqui, da dignidade do salário do obreiro. Mas para isso a igreja precisa ter um caixa, inclusive para socorrer. Olha aqui, eu quero terminar falando isso aqui, ó. Eu li até o versículo qual? 12. Além disso, aprendam também a andar ociosas na casa, de casa em casa. Além disso, aprendam também a andar ansiosas de casa em casa, e não só ociosa, mas também paroleira e curiosas, falando que não convém. Ele está se referindo àquelas que aniquilaram a primeira fé. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, que é a fornicação, né, a prostituição ou o adultério. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Paulo bota logo assim. Se alguma crente ou algum crente tem viúva, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então, para a igreja sustentar, a igreja precisa ter caixa. E para ter caixa, é necessário que os irmãos dizimem, os irmãos ofertem. E aí é só esse pessoal? Não. Tem aqui, ó, os ministros. Como ele diz, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Está falando exatamente do quinhão, está falando do prolabore, está falando do salário do obreiro, não é? Para isso a igreja tem que ter caixa. Para isso a igreja tem que ter caixa. E aí ele fala como deve ser procedido na relação com o obreiro que for acusado de alguma coisa. Acusação esta que não deve ser aceita sem a confirmação de 2 ou 3 testemunhas. E em pecando, o mesmo deve ser repreendido diante de todos, para que também outros tenham temor. E aí Paulo instrui, né, acerca da pecaminosidade, e assunto que a gente volta a falar ainda no final deste livro. E estamos terminando 1 de Timóteo, que não é agora. Eu poderia até ter terminado hoje, né? Mas fica para a próxima oportunidade. Amém? Assunto que vamos estar pontuando
porque ainda, agora que a gente está chegando em 2 de Timóteo, agora que estamos chegando em 2 de Timóteo, tem até Apocalipse, tem muita coisa para ser falada. Amém? E esta palavra, diferente um pouco hoje, mas foi palavra de Deus, né? Tenha mexido com você para o bem. Se não mexeu, foi a voz de Amaro Correia. Se mexeu, foi a voz de Deus, a voz do divino.